Olá, eu sou Vanessa Tagliari e trabalho como organizadora profissional desde 2016, com foco na resolução de problemas causados pela desorganização extrema, a desorganização prolongada e a acumulação. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco a diferença entre um bagunceiro, um desorganizado e um acumulador. Vamos lá? Primeiro você precisa entender que um bagunceiro é apenas uma pessoa que tem maus hábitos. Então é aquela pessoa que quando chega em casa no fim do dia, tira o sapato e deixa em qualquer lugar, tira a mala e deixa jogada em qualquer lugar. Ela não tem um sítio definido para colocar essas coisas quando ela chega em casa. E mesmo que ela tenha, o mau hábito dela é de deixar as coisas em qualquer lugar. Porém, um bagunceiro, quando ele decide colocar ordem, ele coloca facilmente. É aquela pessoa que diz: nossa, que bagunça, é hoje que eu vou limpar e arrumar tudo isso aqui. Então ele sai pegando as coisas que estão jogadas por aí e guarda nos lugares devidos, tá? É uma coisa fácil para ele. É uma questão de hábito, tá bom? Já a pessoa desorganizada ou a pessoa afetada por essa desorganização mais prolongada, né, ou desorganização extrema, ela não consegue criar os lugares adequados para organizar as coisas. Ela tem dificuldade em categorizar, ela tem dificuldade em organizar, ela tem dificuldade em selecionar as coisas. Muitas vezes a desorganização está presente na vida dessa pessoa há vários anos, tá? 5 anos, 10 anos, 20 anos, não é incomum, tá bom? Então é aquela desorganização que a pessoa tem um escritório, por exemplo, em casa, e aquele escritório abarrotado de papéis, e não só. O escritório contém diversos outros itens que não pertencem ao ambiente de escritório. Então, são coisas que ela compra, fez uma compra e chegou em casa e naquele momento ela não conseguia guardar, então deitou lá para o escritório. São coisas que ela retirou até para fazer uma doação e colocou numa caixa, num saco, numa mala e colocou no escritório, né? Então, ela tem uma dificuldade em se concentrar em organizar as coisas. E quando ela percebe, aquela desorganização, aquele espaço, aquele ambiente já está com uma desorganização muito grande e por muito tempo, o que dificulta ela começar a mexer, começar a organizar, tá bom? A pessoa desorganizada, muitas vezes, ela já tentou se organizar. Então ela viu dicas em vídeos, dicas em Instagram, ela comprou livros sobre organização, participou de eventos, de cursos de organização, às vezes até já contratou profissionais de organização para ajudá-la, só que aquela bagunça sempre volta. Então o que acontece? Essa pessoa, ela precisa de um profissional que ajude, um profissional de organização, que ajude ela a perceber qual o tipo de organização que mais se adequa ao que ela entende como organização. Percebe? Existem aquelas pessoas que dizem: eu me encontro na minha bagunça, e muitas vezes isso acontece de fato. O que a gente precisa é entender como ela entende a organização para ela, que quando ela coloca em prática a organização de um modo genérico, que é essa que a gente vê por aí em vários vídeos, né? Técnicas gerais, organização de papéis, organização de cozinha, organização de roupas, não funciona para ela. Ela precisa de um método específico e adequado para ela. Juntamente com isso, a gente precisa verificar a causa dessa desorganização, tá? Muitas pessoas se desorganizam completamente e acabam levando a desorganização por anos porque aconteceu alguma coisa, algum evento na vida dessa pessoa que fez com que ela se desorganizasse, né, devido a esse evento, e ela não conseguiu mais retomar o controle
da organização da casa. Então a gente precisa trabalhar isso, tá bem? Muitas vezes ela tem excesso, porém ela não pode ser classificada como um acumulador ou uma pessoa que vive em situação de acumulação. Esses casos extremos de acumulação que a gente vê nos programas televisivos e nas reportagens dos telejornais são os casos extremos e são os casos de transtorno de acumulação, que já passa a ser completamente diferente. Por quê? Como o nome já diz, transtorno de caráter mental, tá bem? Então, o transtorno de acumulação, ele é uma patologia, ele precisa ser verificado, diagnosticado por um profissional de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, porque só esse profissional consegue fazer ali a triagem se essa pessoa está afetada pelo transtorno da acumulação ou não, ela está a acumular sem estar com o transtorno, então a gente pode fazer uma intervenção de outra maneira, tá bom? Então é preciso entender a diferença, não devemos colocar tudo na mesma caixinha. Um acumulador é uma pessoa desorganizada e um bagunceiro. É preciso saber diferenciar, classificar cada tipo de situação e saber perceber a gravidade de cada uma delas, né? Ou a simplicidade de cada uma delas, para a gente poder oferecer a melhor ajuda possível para essa pessoa, tá bom? Então, quando você encontrar uma casa, né? Alguém que você conhece, alguém da sua família, algum amigo seu, que a casa está extremamente desorganizada ou às vezes acumulada com excessos, porque isso é outra coisa que eu gosto de diferenciar. O acúmulo, a acumulação é um nível acima do excesso. Geralmente as pessoas desorganizadas, muito desorganizadas, elas possuem alguns excessos, tá? São coisas que elas compram e depois não esquecem de usar. Então fica difícil de deitar fora ou de doar para alguém porque tá novo, muitas vezes as coisas ainda estão com etiqueta, né? Custou muito caro, enfim. E com a organização adequada a gente consegue colocar essas coisas em uso, tá bom? Então é preciso diferenciar o que é um simples excesso, o que é uma acumulação, o que é uma pessoa afetada pela desorganização crônica, desorganização que se arrasta por muito tempo, e o que é uma pessoa afetada pelo transtorno de acumulação, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai falar separadamente um pouquinho sobre cada um deles, que é para você entender e saber prestar a melhor ajuda para alguma pessoa que esteja passando por isso. Até lá!